Oi, gente! Eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês e é o seguinte. Decidi fazer esse vídeo agora bem rápido porque quando eu tô com uma ideia fresca, é melhor eu vir com a ideia fresca do que eu ficar me maquiando e me arrumando, porque eu já falei sobre isso antes, mas eu vou contar agora. Quando eu tô arrumada, eu não consigo falar das coisas com tanta propriedade. Por quê? Não sei se vocês já repararam, mas eu faço muita careta, muitos gestos quando eu tô falando algo importante pra manifestar minha opinião e tudo mais. E quando eu tô muito arrumada, eu fico sem perceber, não querendo estragar aquela faceta que tá perfeita, sabe? Então, eu tô falando de um troço importante, só que eu tô o tempo inteiro sem perceber, preocupada com a minha imagem. Eu fico assim, eu fico assim. E daí isso não funciona pra eu desenvolver um assunto real aqui. O que eu vou falar agora, talvez tu não entenda direito. Então esse vídeo pra gente inteligente. Por favor, se tu não é inteligente, saia do vídeo, porque eu não vou ter paciência de ler os comentários ridículos que eu vou ouvir. Seguinte, faz um bom tempo já que eu tenho teorias a respeito da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, tá? Que é quando a gente tá falando de problemas mentais. Vou focar nesse vídeo em bipolaridade e borderline. Indo direto ao ponto, eu não sei se vocês já perceberam que a maioria dos casos que a gente escuta falando que tem borderline vem de mulheres. E a maioria dos casos que a gente escuta sobre bipolaridade também vem de mulheres. E o que passa na minha cabeça, tá? Vendo a maioria das pessoas que relatam ter essa doença, ter esse transtorno, etc. Eu imagino a cena assim. Chega a paciente no teu consultório, tu sendo o doutor ou a doutora, e ela começa a contar tudo, e começa a espernear, e puxar os cabelos, e ela começa a gritar, porque a paciente tá, assim, não aguentando mais o que tá acontecendo na vida dela. Qual é a solução mais fácil para essa paciente? É tu dizer que ela tem borderline ou bipolaridade. De novo, não são todos os casos, é óbvio que tem pessoas que talvez tenham estes transtornos. O meu apontamento aqui é: será que borderline e bipolaridade não são elementos que foram criados para facilitar o trabalho de um médico? Porque, por exemplo, uma menina tem sentimentos tão à flor da pele, tão mais drásticos que de um menino, geralmente. E às vezes tu tá com aquela coisa tão sufocada em ti. E no mundo atual é tão fácil tudo ter uma solução, né? Então, eu não aguento mais minha vida, eu quero morrer porque meu namorado me traiu. Tu precisa daquele remédio tal. Ou então, porque eu tô passando muito mal, eu já tentei matar o meu colega de quarto e eu já tentei me matar também. Aquele remédio é o ideal pra ti. Parece que a gente tem que criar sempre uma seta exata pra cada pessoa. Só que como a gente não pode pegar e analisar cada pessoa como um ser único na medicina, porque eles não fazem isso mesmo tendo condição para fazer. Eles não te tratam como uma pessoa, né? Uma pessoa única que chegou no consultório. Eles te tratam como um padrão, um protocolo. E aí o que é mais fácil tu fazer? Reunir aquele grupo de pessoas que se comportam da mesma forma na tua sala de consulta e dizer que ela tem uma doença determinada. Porque assim, bom, é fácil pra ti, porque minimiza todos os seus problemas como médico, tu só vai ter que dar um remedinho pra ela, dizer que ela tem aquela doença tal, que ela tem que lidar com isso pro resto da vida. E pra paciente também é mais fácil, porque ela vai pensar: então eu sou mentirosa porque eu tenho esse transtorno. Então eu sou compulsiva porque eu tenho esse transtorno. Então eu sou maníaca porque eu tenho esse transtorno. Então eu brigo com meus pais todo final de semana porque eu tenho esse transtorno. Pronto, todos os meus problemas foram resolvidos. Eu tenho esse transtorno, tenho que lidar com ele pro resto da vida, porque eu não tenho o que fazer. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? É muito mais fácil do que tu te tratar, do que tu realmente sanar o problema, do que tu realmente cortar o mal pela raiz. É muito mais fácil tu admitir que tu tem uma doença do que tu querer mudar. De novo, eu não tô generalizando, tá? Eu tô falando de especulações da minha mente a respeito desses casos. É cada vez mais comum meninas e meninos também dizerem que tem algum tipo de transtorno. Até youtubers hoje em dia têm transtornos. Assim, a minha médica é uma pessoa muito boa e muito boa profissional, porque ela nunca falou pra mim assim: tu tem isso aqui, sabe?
Quem, inclusive, chegou com a proposta, né, de que eu talvez tivesse bipolaridade fui eu. Eu falei pra ela, ai, olha, eu acho que eu sou bipolar. E ela falou assim, talvez, vamos ver as coisas, sabe? Porque se tu chega num consultório e a pessoa já te taca um diagnóstico, não acredite nisso. Nós temos milhares de casos aí de pessoas no Brasil inteiro que são diagnosticadas por algo que não tem. A própria Cássia Kiss, aquela atriz, já deu entrevista sobre esse assunto porque ela tinha sido diagnosticada como bipolar e ela ficava lutando com aquilo na cabeça dela porque ela sabia que no fundo ela não tinha bipolaridade. Até então que ela foi descobrir terapias alternativas, conversou com outros médicos e ela chegou à conclusão de que realmente não, ela só era uma pessoa cheia de emoções, uma pessoa cheia de vibrações fortes, uma pessoa que estava com problemas sérios e não sabia como solucionar. O caminho mais fácil sempre é tu achar que tu tem uma doença. Sempre é tu achar que tu tem um problema tal. E por que não tentar admitir que talvez tu só esteja sendo imatura ou imaturo, talvez tu só esteja sendo abrupto com as coisas que tu tá fazendo. A adolescência, por sinal, é uma das fases mais difíceis pra todo mundo. E eu costumo julgar que na adolescência tu tem que ter muito mais cuidado com o resultado de médico, psiquiatra, psicólogo. Sempre acredite no que o teu coração tá te dizendo. Porque a gente sempre sabe o que a gente é, gente, não adianta. Quando eu ia nos psiquiatras, nos psicólogos, lá no início da minha adolescência, da minha infância e tudo, por que eu comecei a ir? Porque meus pais se separaram, foi uma separação na minha... antes da minha pré-adolescência, eu tinha 5 anos, então os dois, como pais preocupados, concordaram que seria legal eu ir. Desde pequenininha, eu era uma criança diferente, então é óbvio que o meu resultado não ia ser igual ao da maioria das criancinhas. E mesmo assim, eu já sabia disso, porque eu tinha um raciocínio desde nova, o que nem todas as crianças têm. E em algumas dessas consultas, dava que eu tinha um probleminha, em outras dizia que talvez eu tivesse uma tendência a ser bipolar, uma tendência, porque geralmente eles não podem te dizer que tu tem aquilo, porque, como eu tô dizendo, a bipolaridade, a doença bipolar, é uma doença muito nova, é uma coisa muito recente. Borderline é mais recente ainda, e a gente vive num mundo onde todo mundo tá tão caótico dentro de si, que por que não dar uma doença para essas pessoas? Assim elas vão ficar mais satisfeitas. Bom, e num desses médicos que eu tava indo, meus pais faziam uma pressão muito grande em cima desse doutor, e esse doutor também não entendia as minhas manias, os meus jeitos de adolescente. Eu era muito raivosa com a minha família, e eu era raivosa por quê? Porque quando a gente tá num meio de vida, assim, num ambiente onde as coisas são ganhadas e são conquistadas na base da porrada, o que é normal de tu fazer? É responder na porrada também. Então, quando um pai te trata na base da paulada e na base da gritaria, o que um adolescente vai fazer? Vai responder dessa mesma forma. Por isso que eu digo, gente, todo aquele escândalo que eu fazia quando eu era adolescente, todas aquelas crises que eu tinha, não eram bipolaridade, eram o meu crescimento sendo... sabe, construído. E às vezes, pra te crescer bem, pra te crescer uma pessoa normal, e pra te crescer com um raciocínio calmo, pra te crescer na paz, tu precisa antes passar por um turbilhão, passar por um terremoto. Por isso que eu digo de novo, a gente nunca pode acreditar que o nosso problema é realmente um problema. Eu sempre tive a consciência de que tinha algo que estava me fazendo ser daquela forma. É por isso que eu sempre gostei de filmes de assassinato e filmes de serial killers e filmes de pessoas que têm esse tipo de comportamento fora da realidade, porque eles sempre têm um motivo pra fazer aquilo. Óbvio que eles merecem um título de pessoa doente na maioria das vezes, porque é uma coisa muito além do que a gente pode aceitar. Mas no meu caso, eu sempre pensava assim, peraí, por que eu sou agressiva? Peraí, por que eu odeio os meus pais? Peraí, por que eu sou tão gritona? Peraí, por que eu tô brigando tanto? E eu pensava tanto em como que eu era, eu me estudava tanto, se estudem, eu me estudava tanto que eu sabia que o que aquele médico tava me dizendo não era verdade. Ele tava dizendo que eu era bipolar, e ele tava me dando remédio injetável, um remédio super forte. Eu já falei disso num outro vídeo meu aqui, que fala sobre psiquiatria e essas coisas. E aquilo me fazia tão mal, gente, mas tão mal. Eu sabia que eu não precisava daquele remédio. Meus amigos sabiam que eu não precisava daquele remédio. Porque eu não era uma pessoa agressiva na rua, eu só era agressiva dentro de casa. Por que será, né? Então, sempre analisem vocês mesmos, mas não sejam bobos também. Vem meninas me comentar às vezes no Instagram assim, Loli,
não aguento mais minha psiquiatra, ela tá me dando lítio, que é um remédio, e esse remédio tá me deixando com dor de barriga, dor de garganta, e eu tô pensando em não tomar mais. Mas tá no início do tratamento, né? Deve ser normal. Tá no início do tratamento, é óbvio que é normal. Hoje em dia, todo mundo quer se fazer de coitado, todo mundo quer chorar na internet, todo mundo quer chorar pros amigos no celular, todo mundo quer inventar uma sarna pra se coçar. E tem também os que me dizem, né, ai Loli, mas e as alternativas não medicinais para se tratar? Talvez seja mais legal se tratar no campo, se tratar na fazenda, se tratar fazendo uma yoga. Vou te dizer uma coisa agora, por mais que seja boa a tua força, a tua vontade de querer ajudar as pessoas que estão sofrendo, só quem sofreu de verdade sabe que sem remédio não dá. Então, assim, no meu caso, principalmente, eu tenho depressão severa e eu meio que nasci com depressão, praticamente. E isso, gente, quando eu tava sem remédio, quando eu tava no auge da crise, não tinha sol que ajudasse, não tinha passeio que ajudasse, não tinha amigo que ajudasse, não tinha namorado que ajudasse. Então, assim, a única coisa que me fez sair daquela vala que eu achava que eu nunca ia conseguir sair foi o remédio. Remédio não é passe de mágica, eu tenho que me ajudar sozinha. Mentira. Quando tu acha o remédio certo, remédio é passe de mágica, sim. Tu não tem que fazer mais nada se o remédio funcionou pra ti. Remédio pra depressão, eu não sei como funciona pros outros termos aí. Remédio pra depressão, no meu caso, hoje eu cheguei à combinação perfeita. Eu tomo 2 remedinhos. E esses dois remédios por dia salvaram a minha vida. Hoje eu posso ser quem eu realmente sempre fui, posso ser feliz, posso ser calma, posso ser transparente, sabe? Eu posso pensar em coisas além do que os meus olhos veem, porque quando tu tá numa crise, tudo é um nó na tua cabeça e tu não consegue sair sozinha. É literalmente como se tivesse o encosto de um fantasma usurpador em cima de ti. Sabe esses papos que a avó fala? É tipo isso que acontece quando tu não toma os remédios e precisa deles. Então, não adianta tu ser super riponga e achar que todo mundo vai se curar na base da riponguice também. Chá verde e erva mate não vai curar ninguém de depressão ou de qualquer doença. Tem muita gente que diz assim, ai, eu tenho borderline ou eu tenho bipolaridade e eu não tô me tratando porque os remédios não me fazem bem. Sim, assim, remédio não é uma coisa que tu vai descobrir na hora, tu tem que testar cada remédio pra ver qual que funciona contigo. Até eu conseguir ficar plena e voltar a amar a vida, eu tive umas tentativas, assim, de 5 ou 6 remédios com a mesma profissional. E eu nunca fiquei empatando a situação, nunca fiquei tentando não tomar os remédios. Claro, na época que eu era obrigada a fazer tratamento, eu fazia isso, de não tomar, cuspir fora. Mas agora que eu tenho noção de que eu queria um tratamento, eu não deixei de tomar remédios quando eu precisava tomar. Vai demorar pra fazer efeito? É óbvio que vai. No meu caso, demorou meio que 1 ano, assim. 1 ano e meio pra realmente dar certo, sabe? E claro que, assim, faz parte também o crescimento da pessoa, porque tu como pessoa vai amadurecendo. Mas hoje, se eu fico uns 5 dias sem tomar os remédios, porque eles seguram um tempo no teu corpo mesmo que tu pare de tomar por um tempinho. Então, se acontece de eu ficar 1 semana sem tomar, eu começo a voltar a ficar muito triste, começo a voltar a ficar muito preocupada, muito angustiada. Remédio é sim a solução de quem está sofrendo e de quem tem um transtorno mais ainda. Mas a reflexão do vídeo é justamente sobre assim, se tu tem um problema, tente solucionar esse problema antes de pôr a culpa numa determinada doença, porque talvez tu não tenha nada e a indústria farmacêutica, a indústria do teu doutor estão tentando botar na cabeça que tu tem. E tu, como uma pessoa que adora, né, brincar com essas coisas Tumblr de Suicide Girl and não sei o que mais, mas essas coisas bregas aí que vocês gostam, isso é tão ridículo, porque tu tá botando um problema em ti que tu não tem, e tu vai carregar esse problema pro resto da vida. Em todos os lugares que tu for, eles vão saber que tu tem esse problema, e não é legal tu ter um problema que talvez tu não tenha. Força de vontade nesse quesito importa, tu tem que ter força de vontade pra entender que tu é além de um diagnóstico, que tu é uma pessoa além de um protocolo. E quando tu sentar numa consulta com um doutor, tu tem que lembrar, mesmo que tu esteja assim, na vala, querendo morrer, que quem sabe mais de ti é tu, bem mais do que esse doutor, porque ele não te conhece ainda, ele ainda vai te conhecer.
Agora, se tu tem um namoradinho que não te quer mais, assuma isso e saiba conviver com essa dor. Se tu tem uma mãe que tá batendo em ti todo dia, assuma isso e tente conviver com essa dor. Não comece a acreditar que todos os problemas que tu tem são gerados porque tu tem doença tal. Isso não existe. E assim, se existe, tudo bem, vai ser trabalhado, mas eu tô falando aqui pra uma grande ralé de pessoas que começou a entrar nessa moda de querer se tratar a todo custo, sem nenhuma necessidade. Às vezes, né, vocês ficam chocados quando as pessoas falam assim, procure Deus para se tratar. Eu não entendo porque as pessoas ficam tão chocadas quando alguém manda procurar Deus. Porque Deus não deixa de ser uma crença, não deixa de ser uma história que tu vai desvendar. Então sim, procure coisas para te entreter e procure coisas em que tu vá bem. Caso seja Deus que vai te trazer essa felicidade, esse prazer, não vai ser tão ruim assim. Porque a gente fala muito mal também, né, da Igreja Católica e de Deus e dos evangélicos. Mas agora tu imagina uma pessoa que não tem dinheiro pra se tratar, uma pessoa que não tem dinheiro pra tomar remédio, uma pessoa que tá com o filho aleijado em casa, ela não tem o que fazer, porque foi aquilo que Deus deu pra ela. A única salvação que essa mulher tem, ou que este pai tem, é ir pra Igreja Universal e lá receber um pouco de luz, porque aquele pastor é uma espécie de psicólogo, por mais maluco que ele seja. Então, psicólogos nós temos muitos por aí, mas basta tu escolher o melhor e qual que tá te dizendo a coisa certa. Com esse vídeo eu não quero que tu ache que tu tenha que parar de se tratar. Eu sou muito contra quem acha que não precisa se medicar ou que não precisa conversar com alguém. Tratamento é a melhor coisa que tu pode buscar, mas tu tem que ter noção de onde é que tu tá pisando. É a mesma coisa que acontece com déficit de atenção. Sabe aquele exemplo que a gente vê em várias revistas, tipo as mais normais, assim, Veja e blá blá blá, e que várias vezes falam disso no colégio também. Eu não sei como é que é a tua vida aí, mas eu sempre escutei uma época falando que o déficit de atenção estava ficando cada vez mais popular. Ou seja, chegava pacientes do consultório e o que o doutor dizia tem déficit de atenção. E aí a gente fica com uma pergunta, né? O mundo tá cada vez mais dinâmico e mais difícil e por isso tá crescendo pessoas cada vez com... Por isso tá crescendo mais pessoas com déficit de atenção, ou estes pais não estão afim de se preocupar com o que está acontecendo com o filho e com o que está acontecendo com o filho na instituição de ensino, e aí passa para o método mais fácil, que é um remédio como uma Ritalina. A gente escuta muito falar sobre isso. É o mesmo caso para essas doenças, sabe? Esses transtornos mais modernos, bipolaridade, borderline. Realmente está nascendo mais pessoas que estão desenvolvendo esses transtornos, ou de fato as pessoas estão procurando uma solução mais fácil para os problemas? Vocês poderiam duvidar de mim se fosse só a Loli falando sobre isso, mas a nossa grande Cássia Kiss também compartilhou desse fardo que é carregar uma coisa que ela não possuía nas costas. A gente sempre sabe o que a gente é. A gente sempre sabe se a gente tem ou não tal doença. Lá no fundo, a gente sabe. Então, claro que não adianta eu falar isso, tu é uma pessoa que não conhece a ti mesmo. Mas quando a gente conhece a gente sabe quem que tá certo ou não. Claro que às vezes a gente pode se enganar, mas na maioria das vezes seguir o coração é a melhor escolha. Então, os casos da Cássia Kiss, ou o meu, ou de muitas pessoas, é muito relevante pra gente analisar e pôr mais uma vez a ideia na cabeça de será mesmo que realmente tem tido uma protuberância de pessoas com essas doenças? Ou será que na verdade elas estão sendo ludibriadas pra aliviar uma dor que poderia ser aliviada de outra maneira? Tu ser medicada quando não tem uma doença é muito doloroso. Diferente de quando tu tem um problema e tu é medicado e aquilo é solucionado. Então, eu não posso te dizer agora que tu, né, não tenha algo que teu médico tá te dizendo que tu tem. Quem tem que descobrir isso sozinho é tu. Lembre de sempre ter cuidado pra não tomar um pé à frente do outro. XOXO Gossip Girl. Mwah.